Salve você que nos acompanha pelo CBAcast. Estamos chegando com mais um episódio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trânsito nosso de cada dia. Afinal, estamos em plena Semana Nacional do Trânsito, que termina no domingo, e muitas ações serão realizadas até lá para tentar melhorar o trânsito, melhorar o convívio das pessoas, dos pedestres, dos ciclistas, dos motociclistas, dos motoristas, enfim, muita gente envolvida. Nós já estamos com os nossos convidados aqui na nossa bancada, Laura Meirelles, o trânsito que às vezes fica bem complicado, né? É isso mesmo, Luiz Fernando. Nós já estamos aqui com as pessoas responsáveis, por fazer com que o nosso trânsito seja ainda melhor. De vez em quando ele dá uma travada por conta da falta de educação, mas essas pessoas que já estão aqui conosco fazem com que o trânsito flua ainda melhor. Nós estamos aqui com Luciana Mello, ela que é supervisora de educação para o trânsito, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, é isso Prazer mesmo. recebê-la. E também com Marcos Garé, ele que é instrutor de educação para o trânsito da CEMOB. Tudo jóia? Bem. Jóia. Muito obrigada Prazer pela recebê-lo participação. aqui. Prazer é nosso. Vamos começar falando sobre a Semana Nacional do Trânsito, gente. O que é a Semana Nacional do Trânsito? Por que ela foi realizada? Bom, a Semana Nacional do Trânsito ela é estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro. É um evento que ocorre uma vez ao ano, no mês de setembro. Ela inicia no dia 18 de setembro e finaliza no dia 25. Eu gostaria de ressaltar que, como educação, como um ato educativo, ações educativas que são programadas, ela tem uma data de início e fim, mas ela continua, Todos nós atuamos na educação, continuamos esse trabalho educativo, que é de promover a consciência no trânsito, a toda a sociedade. Esse evento que acontece na Semana Nacional do Trânsito, que a gente prolonga o ano inteiro, a gente começa já no início do ano, no mês de fevereiro, com volta às aulas e vai prosseguindo até o final do ano. Com datas pontuais, programações que não são datas comemorativas, mas a gente continua trabalhando a educação, porque nós entendemos que a educação ela deve ser contínua, ela deve ser permanente, ela precisa atingir a educação infantil, os jovens, adultos, idosos, todos que participam do trânsito de alguma forma. Qual o tema da campanha esse ano? Juntos salvamos vidas. Juntos salvamos vidas. Tem muita gente morrendo, infelizmente, nas ruas de nossa capital, né? Tem. Muito por conta de irresponsabilidade, falta de atenção. Talvez seja as principais questões do trânsito. Falta de atenção, não está nem aí também com a sinalização, não pensa no próximo. Eu tenho uma estatística aqui, por exemplo, de janeiro a julho, foram 37 óbitos. Ou seja, uma morte para cada 5 dias. E acidentes de trânsito sem vítima, ou com vítima leve, foram 1.040 E aí de nós janeiro. estamos falando das mortes, estamos falando dos motociclistas. Inclui tudo. Motociclistas e motoristas também. Então são 37 óbitos que veio acontecer na Grande Cuiabá. E foram 1.040 acidentes de trânsito sem vítima, ou seja, 5,7 acidentes por dia. É muito acidente. É carro batendo, é moto caindo, São esses tipos de infrações e de acidentes que estão acontecendo com frequência aqui na nossa capital, Luciana? Sim, a maioria da imprudência no trânsito, ela vai desde uma parada irregular, numa fila dupla, por exemplo, em portas de escola, que é o nosso trabalho que está sendo feito esta semana. Os agentes estão em frente às escolas, alertando, orientando os pais para que não parem em fila dupla, orientando os alunos a atravessarem na faixa. Motociclistas que insistem ultrapassar pela direita, Isso é uma situação corriqueira na cidade. Não só motociclista, mas também existem veículos de passeio que ultrapassam pela direita, Isso é uma infração de trânsito, provocam acidentes. Existe um avanço semafórico, que muitas pessoas estão aí avançando o sinal, não respeitando o pedestre que está atravessando na via. Nós temos aí o excesso de velocidade, que é uma das maiores infrações de trânsito até a nível Brasil.
Brasil é exceder a velocidade permitida pela via. O celular ao volante é uma das infrações também, acho que segunda a maior infração de trânsito cometida no Brasil. Tem gente que já o celular, não é celular ao volante, é volante ao celular. Isso. Teve um estudo feito pela OMS em 2019, em que Cuiabá ela ficou como a segunda capital que mais utiliza o celular ao volante. E a quarta capital que mais dirige embriagada. Números que são preocupantes, né, para a nossa população. E para reverter esses números também, a Secretaria de Mobilidade Urbana, juntamente com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, tem ações para fazer com que essas pessoas sejam mais educadas e conscientes ao trânsito, Marcos. São constantes. Como a Luciana já falou, desde o começo do ano a gente faz. Na Semana Nacional do Trânsito, a gente intensificou essas atividades. E a gente resolveu focar em escola, por quê? Porque a gente entende que a gente consegue alcançar os adultos e as crianças. Porque o que a gente vê em frente de escola é incrível. É fila dupla, estacionamento proibido, e os pais, eles estacionam literalmente em fila dupla, sem cinto, usando o celular. Então, quando a gente chega lá para fazer uma orientação, para que eles vejam a gente lá, para que a gente tente ajudar. Então, se a gente conseguir fazer isso, principalmente na Semana Nacional do Trânsito, já é uma sementinha plantada. Agora, um pai que deixa o carro em fila dupla em frente à escola já não está criando um motorista futuro também apto a praticar irregularidades? Talvez ele não perceba que o ato dele seja danoso para o filho ou para a filha. Infelizmente, porque para ele, eu vou ter que resolver minha vida, eu tenho muitos outros problemas, então assim, ele não está nem aí nesse momento da educação para os filhos. Infelizmente. A gente fala de educação aqui, está faltando muita educação para algumas pessoas aqui na nossa capital. Você havia falado anteriormente para a gente que tem alguns números, né, sobre infrações de trânsito, e eu gostaria que você falasse sobre isso agora. Verdade, são estatísticas. Então assim, a gente gosta sempre de rebater com estatísticas, porque o que a gente vê de fake news por aí, falar na internet é muito fácil, então a gente precisa rebater com números. Cuiabá e Várzea Grande, nós temos 659 mil veículos, 659.006 veículos registrados, fonte Detran. Apenas Cuiabá e Várzea Grande, não estamos contando os veículos de fora que ficam circulando por aqui. E aí passa de 1 milhão, né? Por volta de 800 mil, 200 mil a mais diariamente, então são mais ou menos isso. E as multas somente do município. De 1/1 a 20/9, ou seja, de 1º de janeiro a 20 de agosto, a 20 de setembro, foram 41.288 infrações. 48 mil para 659 mil veículos. Isso corresponde a apenas 6% da frota. Então não são todo mundo que são desrespeitosos. A grande maioria do povo cuiabano é um povo educado. Mas nós temos aí 6,3 pessoas que são potenciais pessoas que são aquelas que dão risco até de bater na gente como carro. E se a gente tirar, isso eu estou colocando como se fosse uma multa por cada veículo. Mas se nós analisarmos aqui, a porcentagem ainda é menor. Porque se a gente for analisar veículos, quantidade de veículos por aplicação de multa, eu tenho aqui, por exemplo, um veículo que nós já conversamos, que é um Palio Weekend, eu não vou falar a placa aqui, mas ele tem 290 infrações. 290 infrações. Porque nós temos aqui uma lista de 77 páginas com pessoas que tiveram mais de 10 infrações. E essas pessoas correspondem a 0,3% do total de multas. Então é muito pouco. As pessoas que levaram uma multa em média é 1,7, ou seja, de cada 10 veículos, apenas 1,7 veículos que levaram multa. Então não existe indústria da multa. Existe indústria da alta velocidade, indústria do desrespeito ao trânsito. Isso é que existe. Como que a educação e a conscientização podem mudar esse cenário? Primeiro, promovendo continuamente a conscientização. E como que se promove a conscientização? Não é só dando informação. Né? Não adianta eu ter informação e eu não praticar, eu não colocar em prática. Eu sei o que dizem as placas, eu como condutor, como motorista, mas eu não respeito a sinalização, por exemplo. Então, eu não estou
atingindo uma consciência no trânsito. A partir do momento que eu assumo o risco de dirigir embriagado, eu não estou me preocupando com o próximo, nem com a minha própria família, que eu posso estar ali colocando em risco. Utilizando o celular, a mesma coisa, é como uma arma no trânsito. Então, a partir do momento que eu consigo, né, ter empatia no trânsito, se colocar no lugar do próximo, né, respeitar, saber que eu tenho direitos, mas saber que eu preciso cumprir os meus deveres, então eu consigo, né, me aproximar de um trânsito ideal e dar o exemplo, né, a partir do momento, como o Marcos Garé falou, em relação à paz, delegar para a escola uma educação e não começar de casa, né? Aquela velha história, educação vem de berço, então são os pais, os primeiros educadores que devem dar exemplo aos seus filhos. Se eu ensino meu filho a partir da infância a usar o cinto de segurança, então ele vai ser um condutor futuro que vai utilizar o cinto e vai promover, né, uma educação também, não só no trânsito, como na sua vida de modo geral. Maravilha, né? Eu queria fazer uma pergunta bem específica. O que dispõe a Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro? Quais são os pontos mais importantes para esse evento? Olha, a lei, para começar, a lei ela foi instituída, como é que eu posso falar? Foi um avanço incrível no comportamento do motorista lá em 97. Então, quando se institui a lei, por exemplo, nós não tínhamos cinto de segurança como sendo obrigatório. Não tínhamos leis falando sobre o celular. E o Código de Trânsito veio para isso. Inclusive, na lei seca, o artigo 65 e o 65A, que é a lei seca, né, proibir dirigir alcoolizado, foi, assim, um avanço maravilhoso no comportamento. Então, se a gente for falar de lei, que é um ato vinculado, né? É um ato vinculado. E é uma das melhores leis do mundo. O CTB, o nosso CTB, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, é um dos códigos mais completos do mundo. Se nós tivéssemos a consciência de usar, ou realmente, se as autoescolas pudessem aplicar de forma mais completa, justamente para os alunos que estão aprendendo o CTB, com certeza nós seríamos aí motoristas melhores no trânsito. Então é um relacionamento assim bem estreito, com respeito principalmente às autoescolas. Gente, muito obrigado pela presença de vocês no CBAcast de hoje. Recados finais aí, vamos aproveitar o espaço para mandar o recado para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo. O que eu tenho a dizer é que as leis, como o Garé falou, elas são para serem cumpridas, né? De outra forma não existiria, né, a lei. E entender que para a gente viver em harmonia no trânsito, por exemplo, a gente precisa respeitar o espaço do outro. Do mesmo jeito que a gente tem o direito de ir e vir, as outras pessoas também têm. Eu não posso querer ser prioridade o tempo inteiro, sendo que existem, né, outras pessoas. E falando de prioridade no trânsito, para que o trânsito seja mais respeitoso, no próprio artigo, na lei, né, de trânsito, o artigo 29, ele fala sobre a responsabilidade no trânsito e a responsabilidade dos maiores sobre os menores, ou seja, veículos maiores responsáveis pelos veículos menores e os motorizados responsáveis pelos não motorizados, ou seja, pedestres, ciclistas, são os menores e os mais frágeis no trânsito. E que se essa relação ela se completa, ela é respeitada, nós vamos ter um número bem reduzido de acidentes. Eu acho que os agentes estão na rua não é só para multar. Eles gostariam muito de ser respeitados também. É uma categoria muito injustiçada. Então, se as pessoas tiverem um tempinho, nós convidamos os munícipes a estarem visitando a CEMOB. A gente vai ter um imenso prazer de recebê-los, explicar como é que funciona, mostrar para eles nosso centro lá de controle de trânsito. Ficaremos felizes de ver as pessoas lá e recebê-las. Você não fica aquela história, olha lá o amarelinho, né? Amarelinho, isso. Olha o amarelinho. Atrás da árvore, né? Atrás da árvore.
A secretaria é amiga, então, de toda a população e convida e faz esse convite para as pessoas participarem. E só ressaltando o que o Garé falou, complementando, o agente, o papel do agente de trânsito, ele não é só constatar um ato infracional, né? E sim, ele é um agente educador. No momento que ele está ali constatando uma infração de trânsito, ele está dando orientação também para o munícipe para que não cometa mais aquela situação, para que ele não vá avançando até se tornar, de repente, ele cometer uma infração maior ou se envolver num acidente. Então, é um agente educador também. Maravilha, muito obrigada pela participação de vocês e nós vamos agora ao Giro de Notícias. A Defesa Civil de Cuiabá está atuando de forma incessante no combate às queimadas de grandes proporções no município. Entre agosto e setembro, já foram registradas mais de 180 ocorrências de incêndios. As ações de combate aos incêndios estão sendo realizadas de forma conjunta com o Corpo de Bombeiros, o Exército Brasileiro e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A Limpurb está realizando no Parque Nascente, que fica na Morada do Ouro, uma manutenção preventiva nos equipamentos de academia ao ar livre e no espaço de lazer infantil. As madeiras da passarela do parque, que estão danificadas, também serão substituídas por madeiras novas. Segundo a Limpurb, as reformas serão estendidas a todos os espaços de lazer de Cuiabá. E o Hospital Municipal de Cuiabá e o Hospital Municipal São Benedito estão oferecendo diariamente o atendimento de fonoaudiologia aos seus pacientes internados. De janeiro a julho deste ano, já foram realizados mais de 5.300 atendimentos nos 2 hospitais. Este tipo de atendimento é importante para evitar complicações e sequelas no gerenciamento da alimentação, no manejo da traqueostomia e na reabilitação orofacial. E a edição do CBAcast de hoje fica por aqui. E em breve nós voltamos com muito mais novidades para você. Confira essas e outras notícias, outras informações no site da Prefeitura, www.cuiabá.mt.gov.br. Siga também todas as redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Cuiabá. No Instagram é o @Cuiabá Prefeitura, no Twitter @Prefeitura_CBA, no Facebook Prefeitura CBA e se inscreva também no nosso canal do YouTube Prefeitura de Cuiabá. Hoje conversamos com Luciana Mello, que é supervisora de educação para o trânsito, e Marcos Garé, que é instrutor de educação de trânsito. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Falamos aí da Semana Nacional do Trânsito e as muitas ações que serão realizadas. Muito obrigado. Agradecemos. Muito obrigada e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.